Revelado, o incrível segredo da escrava que engravidou do coronel e mudou tudo no Recôncavo. O sol ardia sobre a fazenda de cacau no Recôncavo baiano, e Maria, uma jovem escrava de pele morena e cabelos crespos, lutava para encontrar forças a cada dia sob a opressão do coronel Pedro. Com apenas 20 anos, seus sonhos de liberdade eram chama-branda em meio ao calor duro do trabalho na plantação. Os grãos de cacau exalavam um aroma doce, mas na mente de Maria, o que doía era a lembrança da família que deixará para trás, sua mãe e irmãos ainda presos na escravidão. O coronel, de olhar implacável, sempre a observava. Às vezes, seus olhares se cruzavam, e, por um instante, tudo se tornava uma conexão estranha e dolorosa que Maria não conseguia compreender. Certa manhã, ao acordar, algo em seu corpo mudará. A respiração ficou acelerada, e uma mistura de medo e esperança a invadiu. Ao tocar a barriga, sentiu que estava grávida. Aquela nova vida poderia representar resistência, mas também era uma fonte de terror. O coronel não aceitaria bem esse inesperado acontecimento. Numa sociedade que só a via como propriedade, como ela conseguiria proteger a criança que carregava? O peso da responsabilidade a paralisava. Os olhares julgadores não desgrudavam de sua pele morena, e a angústia crescia como um fardo invisível. Em uma noite silenciosa, Maria tentou traçar um plano. Mas o destino lhe pregou uma peça. Uma visita inesperada trouxe uma carta antiga. O papel, amarelado e manchado, revelava um segredo obscuro. O coronel Pedro era filho de uma escrava. Aquele homem que governava com mão de ferro também estava preso em um ciclo de opressão, igual ao dela. Essa descoberta incendiou o coração de Maria. Poderiam ambos, ele e ela, encontrar uma saída para essa cadeia de dor, e, antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Tomada por uma coragem avassaladora, Maria decidiu que não podia mais ser uma espectadora da própria vida. Com uma caneta improvisada e um pedaço de papel rasgado, escreveu uma carta ao coronel, abordando sua gravidez e os laços que os conectavam de uma forma inesperada. O dia amanheceu, trazendo consigo um novo começo, mas com ele uma sombra de dúvida. Qual seria o custo de sua liberdade? O coronel, ao ler aquelas palavras, se viu em um labirinto de emoções. Maria era mais do que um objeto, havia um elo entre eles que poderia alterar tudo na fazenda. Seu coração disparava a ideia de que a mulher que ele dominava poderia também ser sua salvadora. Aquele dia nascia diferente, mas a pergunta que pairava no ar era: Maria conseguiria romper as correntes que a prendiam? A luta por seu futuro e por dignidade apenas começava. Maria não sabia ao certo o que esperar da resposta do coronel. Os minutos pareciam horas enquanto ela caminhava pelo campo de cacau, cercada pelo murmúrio das folhas ao vento. O cheiro do solo úmido misturava-se ao aroma do cacau, mas aquele dia trouxe uma tensão que a fazia sentir-se enjoada. O tico-tico cantava, mas sua voz soava distante. O que ouvia era o próprio coração batendo forte no peito. A expectativa tornara-se um peso insuportável. Ela voltou para o pequeno alojamento, onde as outras escravas a observavam com olhares curiosos, mas Maria estava distante, perdida em seus pensamentos. Finalmente, ao cair da noite, o coronel chegou. Ele parecia diferente, mais sério, como se as palavras de Maria tivessem calado fundo. Ao entrar no alojamento, ele olhou ao redor, avaliando os rostos familiares que preenchiam o espaço. Seus olhos encontraram os de Maria, e, naquele momento, o ambiente estava carregado de eletricidade. Maria, ele começou, sua voz ecoando na penumbra. Mas a jovem não queria ouvir promessas vazias. Precisava de algo verdadeiro, algo que marcasse uma mudança. Ele se aproximou, e a proximidade fez sua respiração acelerar. A coragem dela vinha enfrentando seu medo. Coronel, a verdade é que estou grávida. Essa criança não é só minha, é sua. E isso muda tudo.
A intensidade em sua voz fez o coronel hesitar. Ele não estava acostumado a ouvir desaforos. A reação dele poderia ser explosiva, mas algo em seu olhar mudou. Um lampejo de entendimento. O silêncio pesou entre os dois. Para Maria, cada segundo passava como uma eternidade. O coronel finalmente falou: "E o que você espera que eu faça?" A pergunta não era de desprezo, mas um pedido de ajuda, uma busca por uma resposta que ele já não sabia mais. "Eu quero que você me ajude a libertar minha família. Não apenas a minha, mas todas as pessoas que estão aqui, como eu, em correntes. Sua liberdade poderia ser a nossa." Sua voz falhou, e a esperança e o medo se confundiam. Aquela não era apenas uma luta por ela, mas por todos. O coronel entrou em reflexão. A reação esperada, a crueldade, não se materializou. Ele remexeu nas palavras que Maria dissera. A liberdade estava além das correntes, além dos estigmas. Em seu peito, uma luta interna se desenrolava. O homem que havia decidido o destino de tantos estava, pela primeira vez, se questionando sobre o seu próprio. Não é fácil, Maria. As coisas não mudam da noite para o dia. Mas e se nós tentássemos? A esperança reverberou nas palavras de Maria. E se nós fossemos a mudança? Ao olhar para o rosto dela, o coronel percebeu a bravura que emanava de suas palavras, e a faísca de empatia dentro dele começou a acender. Poderia ele realmente ser o responsável por provocar a mudança que tanto precisava no recôncavo? Uma nova conexão se formava, carregada de um potencial que os dois nunca haviam imaginado. Mas ainda existiam muitos desafios pela frente. O eco distante de um trovão fez o coronel voltar à realidade. Acho que você pode me ajudar também, Maria. Esse segredo pode ser um risco, mas também uma oportunidade. E, enquanto falavam, uma tempestade se formava no horizonte, simbolizando não só o desafio que enfrentariam, mas também a força da mudança que poderia surgir da união deles. Maria sentiu uma onda de esperança, mas a pergunta ainda pairava no ar: até onde ambos estavam dispostos a ir nessa luta conjunta? Era apenas o começo de uma jornada que poderia mudar tudo, mas a dúvida de como escrever essa nova história ainda permanecia. O que realmente estavam dispostos a arriscar em nome da liberdade? A noite se estendeu silenciosa, com o luar filtrando-se pelas frestas do alojamento. Maria sentia o peso da reação do coronel em seu coração, vibrando entre esperança e inquietação. Aqueles momentos pareciam incrivelmente longos, e a tempestade na estrada apenas acentuava seu nervosismo. O som dos trovões ecoava como uma canção angustiante, um sinal de que a vida estava prestes a mudar. O coronel, por sua vez, estava mergulhado em um mar de pensamentos conturbados. Ele não se lembrava da última vez que se sentirá assim, dividido entre poder e compaixão. A força das palavras de Maria vibrava em sua mente. Libertar tantas vidas em correntes não era apenas uma questão de coragem, era também, quem sabe, uma chance de redimir sua própria existência, sua própria história marcada por privilégios e opressão. Maria, ele começou, a voz trêmula apenas pela fragilidade do momento, não posso fazer isso sozinho. Precisamos de um plano, algo que vá além de palavras. O olhar de Maria se iluminou. Cada frase dele era como uma semente plantada, germinando em seu coração. Sim. Precisamos de união. Existem outros que também desejam a liberdade. Precisamos encontrá-los e fazer um movimento. Movimento? Isso é perigoso, ele advertiu, mas sua voz já não soava tão firme. Aqueles que estão no poder não vão aceitar isso facilmente. Eles não hesitarão em usar a força para nos parar. Maria inspirou profundamente, sentindo a determinação crescer dentro dela. Você é um homem poderoso, coronel. Se usar sua influência, podemos ter uma chance. Precisamos encontrar aliados entre os homens do seu círculo. Eles podem agir como cúmplices ou talvez, como vozes de mudança. A ideia parecia trágica, mas também fascinante. O coronel começou a vislumbrar um caminho que poucos pensariam em trilhar. Alguns deles podem estar abertos à ideia. Mas seria preciso agir com cautela. O que estamos planejando não é apenas arriscado, é revolucionário.
Nas palavras dele, a emoção ardia. Maria sentiu um frio na barriga, entre medo e esperança pulsando ao mesmo tempo. Poderia um homem como ele fazer o que precisava ser feito, arriscar sua posição em busca de um futuro para aqueles que foram oprimidos por tanto tempo? As crianças que ainda não tinham nascido. O futuro que pulsava dentro dela. Eu vou arriscar! Ela declarou com fervor. Por minha família, por todos que estão aqui. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Se você estiver ao meu lado, nós podemos fazer a diferença. O coronel hesitou. A tempestade rugia lá fora, e algo dentro dele também se agigantava. Uma sensação estranha de liberdade se misturava ao temor do que estava por vir. Ele não sabia o quanto estava disposto a sacrificar, mas a determinação de Maria atingia-lhe as fibras mais profundas. Então faremos isso juntos, ele decidiu, sentindo uma nova responsabilidade se formando dentro de si. Mas você precisa me prometer que será cautelosa. Há vidas em jogo. Prometo, coronel. Com você ao meu lado, sinto que podemos enfrentar qualquer coisa, Maria respondeu com um sorriso tímido, mas cheio de força. No entanto, a intensidade da tempestade lá fora intensificava a turbulência interna de ambos. Sabiam que a jornada começava, mas havia mais do que apenas fé. Eles precisavam de um plano, e logo e o que seria o primeiro passo nessa luta por liberdade? Enquanto o vento uivava, uma dúvida pairava no ar, afinal, eles não poderiam prever as consequências que aquele caminho lhes traria. Mas uma coisa era certa, a mudança estava prestes a acontecer, e nem a tempestade poderia impedir isso. O futuro era incerto, mas a coragem estava ali, pulsando como nunca antes. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quem se juntaria a eles nessa jornada? A manhã seguinte se ergueu entre raios de sol timidamente filtrados pela neblina que ainda pairava no ar. Maria sentia a esperança pulsando em suas veias, como um novo dia que finalmente chegava após uma longa tempestade. O coronel, agora ao seu lado, exibia uma expressão decidida. Eles já haviam traçado um plano rudimentar na noite anterior, mas agora era hora de torná-lo realidade. Vamos precisar de alguém que possa nos ajudar a mapear melhor as coisas, começou o coronel, enquanto observava as nuvens se dissiparem no céu. Uma pessoa que conheça a fundo a situação dos que sofrem, alguém que entenda o que é viver sob essa opressão. Maria rapidamente pensou em Luísa, uma mulher forte, que já havia liderado pequenos movimentos em sua comunidade. Ela é corajosa. Conhece as histórias das famílias, as lutas diárias. Se alguém pode mobilizar as pessoas, é Luísa. O coronel acenou com a cabeça, imerso em uma nova visão. Então, vamos procurá-la. Mas precisamos ser discretos. Se houver algum vazamento, todo o nosso plano pode ruir antes mesmo de começar. Com o coração acelerado, Maria concordou. Era chegada a hora de agir. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava uma possibilidade real. Eles deixaram o alojamento juntos, cientes de que cada passo os aproximava de um futuro incerto, mas com uma centelha de esperança. Marcaram um encontro com Luísa em um local seguro, uma pequena árvore frondosa que era conhecida por seu profundo simbolismo entre os que buscavam liberdade. Ao chegarem, Maria percebeu que a tensão no ar era palpável. Cada movimento poderia significar um avanço ou um retrocesso. Luísa apareceu, sua figura iluminada pela luz do sol. O encontro de olhares foi imediato. Uma conexão genuína, como se já soubessem mutuamente o que representavam na luta por liberdade. Maria! Coronel! O que os traz aqui? Ela tinha uma mistura de surpresa e preocupação na voz. Precisamos falar sobre um plano. Um que pode mudar tudo, começou o coronel, sentindo um nó na garganta. Era um passo ousado, mas necessário. Maria respirou fundo, lembrando-se do que estava em jogo. O coronel tinha que encontrar a coragem de se expor, e ela estava ali para apoiá-lo. Contaram sobre suas intenções e a necessidade de mobilizar outros. Luiz escutava atentamente, os olhos brilhando com determinação. Eu sempre soube que um dia teríamos que nos unir. A força vem da união. Muitas pessoas aqui já estão cansadas de lutarem sozinhas. Maria sentiu seu peito aquecer.
A ideia de uma resistência coletiva parecia finalmente palpável. Elas falaram sobre as histórias de dor e sofrimento que compuseram suas vidas, sobre como cada um poderia ser a fagulha que poderia acender um fogo de mudanças. Mas enquanto a conversa fluía, Maria percebia um detalhe perturbador. E se eles descobrirem? E se pudermos atrair mais atenção negativa? Perguntou, sua voz tremendo de preocupação. Luísa abaixou a cabeça, pensando. Não podemos deixar que o medo nos diga o que fazer. O que estamos planejando é perigoso, mas não agir é ainda mais arriscado. No fundo, uma verdade cruel se solidificava: a mudança exigia sacrifício. O coronel olhou para Maria, e naqueles olhos, ele viu sua própria luta. Havia um profundo objetivo em liberar aqueles que ainda estavam acorrentados, mas o que estariam dispostos a perder? Precisamos de uma data, um tempo definido para agir, disse ele, firme. E todos concordaram. Com isso, a chama que começava a se acender prometia um renascimento. Eles estavam prontos para avançar, mas a grande questão ainda pairava no ar: quem realmente os apoiaria, e quem viraria as costas para suas aspirações? Maria olhou para os rostos determinados ao seu redor e sentiu um arrepio na espinha. A coragem estava em suas mãos, mas o que ela não esperava era que a verdade sobre o coronel iria além de sua influência. Mas e se eu descobrir algo sobre você que pode mudar tudo? Ela mordeu os lábios, e a dúvida blindava sua confiança. A verdadeira jornada estava apenas começando, e os segredos cuidadosamente guardados poderiam ameaçar não apenas um futuro, mas a própria essência da resistência que estavam prestes a construir. Maria sentia o peso da dúvida deslizar por seu corpo, cada palavra não dita se empilhando em sua mente. O olhar do coronel não era apenas determinado, havia uma sombra que parecia se prolongar, como se o passado insistisse em não se calar. A pergunta consumia, mas suas amigas estavam ali, precisando de esperança e coragem. E aí estava ela, prestes a se tornar a voz do medo. Vamos focar no que temos pela frente, sugeriu Luísa, quebrando o clima tenso. O que realmente importa agora é unir as pessoas. Precisamos de mais aliados, e não podemos hesitar. O coronel, com a testa franzida, concordou. Precisamos fazer um mapeamento real das áreas afetadas. Vamos começar a trabalhar nas bases, organizar uma rede de apoio que fique sob a pele da comunidade. Embora concordando, Maria sentia o coração pulsando em seu peito. As horas se passavam, e a ideia de revelar o que tinha descoberto a atormentava. Sem saber que desdobramentos isso poderia provocar, ela decidiu empurrar a dúvida para o fundo, ao menos por enquanto. Elas traçaram um plano de ação. Maria e Luísa se dividiram as tarefas, uma focaria na comunicação, conversando com outros líderes da comunidade, enquanto a outra cuidaria da mobilização. Cada uma sabia que era hora de se apegar a qualquer fio de esperança. Nesse momento, elas precisavam acreditar que poderiam fazer a diferença. Enquanto a missão avançava, Maria buscou informações sobre as famílias mais afetadas. Em cada conversa, sentia o coração apertar. Mas a cada relato de sofrimento, surgia um desejo ardente de mudança. Era como se um fogo a consumisse, e por um momento, esqueceu o que ainda pesava sobre suas costas. Uma semana se passou, e o clima de expectativa começou a se intensificar. O grupo se reuniu novamente sob a frondosa árvore onde tudo havia começado. Havia mais gente do que na última vez. Os olhares, agora, estavam cheios de determinação. Estamos prontos para nos unir! Gritou Luísa, com a voz cheia de energia contagiante. As pessoas estão cansadas de sofrer sozinhas. Queremos agir! Murmúrios de concordância ecoaram pela multidão. Maria observou com admiração, notando a força coletiva tomando forma. No entanto, enquanto todos estavam cheios de esperança, um pensamento persistente a cruzava o coronel. E mais ainda, o que poderia acontecer se as verdades ocultas venham à tona? Após a reunião, enquanto a multidão se dispersava, Maria decidiu puxar o coronel para um canto. Precisamos conversar. Eu não posso ignorar o que sinto. E se descobrirem? Ele respirou fundo, encarando-a com uma expressão que misturava preocupação e algo mais profundo. Maria,
posso te garantir que tudo o que estou fazendo é pela liberdade e segurança desta comunidade. Não deixe que as sombras do meu passado afetem a sua determinação. Sua determinação ou a nossa? Retorquiu, a voz embargada. Estamos todos numa batalha, mas seu segredo pode colocar tudo a perder. Ele hesitou, e nesse instante, Maria percebeu que não estava apenas lidando com um amigo ou aliado, mas com alguém que guardava um peso imenso, e que não deveria carregar essa cruz sozinha. Olhar para ele era como olhar para um espelho distorcido, e ela não sabia se estava pronta para encarar tudo o que refletia. Quando finalmente conseguiram desviar o foco, um barulho no meio da multidão chamou a atenção deles. Um grupo de pessoas se aproximava, com expressão alarmada. O que poderia ser? A fumaça de dúvida encheu o ar, e o coração de Maria disparou. Ela olhou para o coronel, seus olhos transmitindo a urgência da pergunta: estamos prontos para o que vem a seguir? Mas antes que pudessem responder, o primeiro grito ecoou pelo ar, e a realidade paire sobre eles como um manto pesado. As sombras estavam mais próximas do que imaginavam. Com os gritos ecoando, Maria sentiu o mundo ao seu redor se desintegrar. Perguntas inundavam sua mente: o que estava acontecendo? O que as pessoas viam? O coronel também parecia em choque, com o olhar fixo na direção da agitação. A curiosidade era tão intensa quanto o medo. Vamos! Gritou Maria, puxando o coronel pelo braço enquanto se lançavam em direção à confusão. A multidão já se espalhava, formando um semicírculo em torno de uma cena que já começava a se desenhar. Um homem, com o rosto pálido e trêmulo, se destacava no centro. Ele segurava algo que parecia um panfleto, mas o que capturava a atenção de todos era a expressão de desespero em seus olhos. Eles estão vindo! Ele repetia, a voz embargada pela emoção. Aqueles que não querem que lutemos. Estão ameaçando nossas famílias. Maria parou, o coração na garganta. A realidade do que estavam enfrentando atingiu-a em cheio. Não era apenas um movimento de esperança, havia forças muito maiores em jogo, pessoas dispostas a manter o controle a qualquer custo. Coronel! Chamou Maria, com um sopro de apreensão. Precisamos agir rápido. Isso pode desencadear algo maior. Tem toda a razão, ele respondeu, mas a ansiedade cruzava seu rosto. Precisamos nos reunir, organizar a defesa, mas as informações de que precisamos estão nas mãos dos opositores. O que podemos fazer? A mente de Maria girava, as peças começavam a se encaixar. Lembrou-se de uma conversa que teve com uma das famílias mais afetadas, sobre um homem que tinha informações cruciais sobre os planos da oposição. Se conseguissem encontrar esse homem, poderiam usar o que ele sabia a seu favor. Coronel, e se nós formos atrás dele? Ele pode ajudar. Maria sentia a adrenalina percorrer seu corpo, a ideia crescia em sua mente como uma chama. Mas a resposta do coronel foi interrompida por um novo grito que cortou o ar, o som carregava tanto medo quanto urgência. Era Luísa, se aproximando, ofegante e com os olhos arregalados. Eles estão aqui perto. Pessoas estavam na reunião e nos ouviram. Sabem do nosso plano. O pânico se infiltrou entre o grupo, cheirava a desespero. Todos estavam cientes do que significava ser descoberto. Maria sentiu a pressão subir, a determinação do grupo poderia desmoronar a qualquer instante. Calma, todos! Maria gritou, tentando recuperar o controle da situação. Precisamos unir forças. Enquanto suas palavras ecoavam, algo dentro dela acendeu. Se eles estão nos ouvindo, se estão nos seguindo, então estamos sob sua mira. Precisamos nos mover agora. O coronel olhou para ela com uma nova intensidade. Certo. Vamos nos juntar. Formar um pequeno grupo. Precisamos agir antes que eles saibam o que estamos fazendo. Maria, Luísa e o coronel rapidamente reuniram algumas das melhores vozes da comunidade. Enquanto planejavam, o medo e a determinação dançavam de mãos dadas. Os olhares eram firmes, mas a incerteza era palpável. Se fossem pegos, seriam silenciados para sempre. Com um plano rudimentar em mente, partiram em busca do homem que poderia mudar a sorte deles.
Cada passo que davam era pesado, a pressão do futuro a ser moldado se revelava como uma sombra sobre eles. Chegando à casa do homem mencionado, um misto de esperança e apreensão dominava Maria. O que eles encontrariam? A luz da manhã começava a se apagar, e o crepúsculo se aproximava, como um presságio de que algo grandioso estava por vir. O que poderia acontecer se falhássemos? O que estaria em jogo se a verdade fosse revelada? No fundo, uma pergunta inquietante ressoava: até onde iríamos para proteger aqueles que amávamos? Antes que pudesse se aprofundar mais em seus pensamentos, viu a porta velha se entreabrindo. Um homem de olhar cansado apareceu. Maria sentiu que aquele momento poderia ser tudo o que precisavam ou tudo o que poderiam perder. Vocês vieram me procurar por causa de ele, hesitou, o medo refletido em seu olhar. O silêncio pairou no ar como um aviso. Maria respirou fundo, a resposta escapando de seus lábios. Precisamos saber da verdade. As repercussões de suas palavras foram como um sopro no vento. O futuro deles estava prestes a ser decidido, mas poderia um antigo segredo mudar tudo novamente? O homem na porta, com a expressão marcada pela angústia, hesitou antes de finalmente abrir a boca. A verdade é algo que poucos estão prontos para ouvir. Sua voz tremia, e os olhos demonstravam uma mistura de medo e resignação. Maria sentiu o estômago revirar. Aquela poderia ser a chave para mudar tudo, mas ao mesmo tempo, o peso das palavras não ditas pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Por favor, insistiu Luísa, a mão trêmula no peito. Nossas vidas e de nossas famílias estão em jogo. Precisamos do que você sabe. O homem, que parecia em conflito, apertou o panfleto que segurava com tanta força que as falanges ficaram brancas. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. A informação que buscam não é só um segredo, é uma bomba relógio. E se essa informação cair nas mãos erradas, vocês não apenas estarão colocando suas vidas em risco, mas também as de muitos outros. Maria engoliu em seco. Estamos prontos para qualquer coisa. O que você sabe? Ele finalmente respirou fundo e step by step falou. A oposição tem planos que vão além do que você imagina. Eles não querem apenas controlar, eles querem silenciar. E o coronel, ele não faz ideia do que está acontecendo por trás das cortinas. A menção do coronel fez o coração de Maria disparar. O que ele estava escondendo? Qual era a ligação dele com toda essa história? Você precisa me contar tudo, Maria disse, fixando o olhar no homem. Não temos tempo a perder. Precisamos de cada detalhe, ou seremos pegos de surpresa. O homem hesitou mais uma vez e Maria percebeu que a ideia que ele tinha em mente poderia mudar não apenas o rumo daquela noite, mas toda a batalha que se desenrolaria em suas vidas. Há muitos anos, havia uma escrava, ela engravidou do coronel, começou ele, a voz embargada. O que você não sabe é que essa criança, essa história, se entrelaça com o passado e o futuro desta comunidade. Há motivos muito mais profundos para o que está acontecendo agora. Silêncio. As palavras dele reverberaram como um eco. Maria sentiu seu mundo desmoronar em um instante. Não era apenas uma questão de se protegerem, era sobre revelações que poderiam mudar a percepção do que significava resistir. O homem continuou, a tensão em sua voz crescendo a cada palavra. O coronel tem segredos sobre sua linhagem que podem ser usados contra ele. E se a oposição descobrir, eles não hesitarão em atacar. Maria trocou um olhar rápido com Luísa e o coronel. Era evidente que todos sentiam o peso daquela revelação. O coronel, com a expressão embasbacada, parecia processar tudo ao mesmo tempo. Por que você me diz isso? Ele finalmente perguntou, a desconfiança nítida em sua voz. Porque um líder verdadeiro deve saber de suas raízes. E devem proteger o que realmente importa, respondeu o homem, como se as palavras fossem uma chamada para ação. Uma onda de determinação tomou conta de Maria. Eles tinham a informação que precisavam, mas o tempo estava se esgotando. Se a oposição soubesse que estavam prestes a descobrir seus planos, não fariam apenas uma investida, iriam até destruir tudo. Precisamos agir agora mesmo, Maria apressou.
Se a história dele pode ser a nossa salvação, precisamos fazer isso público antes que se torne uma arma contra nós. Ela olhou para o coronel e o viu assentar a cabeça em concordância, mas a dúvida ainda estava lá. O homem à sua frente também parecia hesitante. Isso pode ser perigoso. E continuar fugindo é mais seguro? Maria perguntou, a adrenalina pulsando em suas veias. É hora de lutar, não de se esconder. Enquanto as palavras dela ecoavam, um sino bateu ao longe, um sinal de que a noite já havia caído. A tensão no ar era palpável, como se tudo estivesse prestes a mudar. Aquela história antiga poderia ser o que eles precisavam para unir as pessoas ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, Maria sabia que estavam jogando em um tabuleiro muito maior, e as peças estavam se movendo rapidamente. Como fariam para vencer essa batalha e desenterrar a verdade sem se tornarem alvos? E o coronel? Ele estava realmente pronto para enfrentar a sua própria história. Então, sem mais hesitações, Maria tomou a frente. Vamos, temos um plano a fazer e um futuro a conquistar. A verdade será nossa aliada, mas precisamos ter fé e coragem para enfrentá-la. Dois caminhos se desenrolavam diante deles, a luta por liberdade ou o retorno às sombras do passado. E, com a brisa da noite, Maria sentiu que a escolha estava em suas mãos, mas o preço poderia ser mais alto do que todos imaginavam. Ao saírem da casa, o olhar do homem se perdeu na escuridão. Só lembrem-se, a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. As palavras dele bateram na mente de Maria como um tambor distante, prevendo que a tempestade estava apenas começando. O que mais a verdade poderia trazer à tona? E a resistência estava disposta a arcar com o custo de descobrir? A luz da lua iluminava o caminho de volta, traçando sombras dançantes no chão enquanto Maria e os outros se afastavam da casa. O peso da revelação ainda pulsava em sua mente, um eco persistente que não a deixava em paz. A verdade, uma bomba relógio. As palavras do homem reverberavam em seu coração. O que seria de suas vidas agora? Ela caminhava ao lado de Luísa, que parecia perdida em seus próprios pensamentos. Você acha que ele realmente sabe o que está dizendo? Perguntou Luísa, a voz tremendo um pouco. Ele parece acreditar, Maria respondeu, buscando coragem nas próprias palavras. Se o coronel tem um passado que ele não quer enfrentar, então temos que dar um jeito de expor isso. Afinal, a comunidade precisa saber. O coronel estava alguns passos à frente, o olhar distante e sombrio. Sua expressão era um retrato de conflito. Maria sentiu uma onda de empatia. Aquela não era uma batalha apenas política, era pessoal, e tinha uma porção de dor enterrada em suas próprias raízes. Precisamos encontrá-lo, precisamos falar, Maria decidiu. Se o coronel tem essa história há tanto tempo, deve haver alguém que a conheça. Pelas palavras do homem, talvez consigamos contar com o apoio de outros. E se a oposição estiver ouvindo? Questionou Luísa. Qualquer passo em falso pode arruinar tudo. A apreensão era válida, mas Maria sentia que as circunstâncias pediam um golpe ousado. Para mudar o jogo, era preciso arriscar. A resistência necessitava de um avivamento. A verdade precisava ser lançada como um grito, não um sussurro. Chegando em casa, o ambiente estava silencioso, mas havia um ar de expectativa no ar. Uma reunião urgente estava prestes a acontecer. Maria olhou em volta, observando os rostos conhecidos da comunidade, cada um com seu próprio fardo, mas todos juntos ali por um só propósito. Gente! Maria começou, e todas as cabeças se voltaram para ela, expectantes. Precisamos falar sobre a verdade que descobrimos. O coronel, nosso coronel, ele tem um passado que pode nos ajudar a mudar tudo isso. O murmúrio entre os presentes se intensificou, e Maria percebeu o aumento de tensão. Mas isso pode ser perigoso, Maria, advertiu um dos mais velhos do grupo. A oposição não hesitará em retaliar. Estamos lidando com forças poderosas. Eu sei, Maria respondeu, firme. Mas se quisermos nos libertar, temos que enfrentar o que está escondido. Sem isso, estaremos condenados a continuar fugindo. O coronel finalmente se manifestou. Eu não sabia que meu passado poderia ter um peso tão grande assim.
Mas parece que não sou apenas eu que preciso lidar com isso, somos todos nós. Sua voz estava carregada de emoção, e ele olhou para os presentes. Se vão me apoiar, então estamos juntos nessa. Nunca me escondi da minha história, mas não tinha ideia de quão prejudicial isso poderia ser agora, ele disse, o peso em suas palavras ressoando em cada canto da sala. Estamos lutando por um futuro melhor, e a verdade vermelha do passado pode ser uma luz ou uma varanda que nos leva ao abismo. Era um momento de conexão, onde suas vidas entrelaçadas revelavam que cada um deles tinha algo a perder, mas também algo a ganhar. Com essa revelação compartilhada, Maria viu a determinação refletida nos olhos de seus companheiros. Então, vamos agir, proclamou Maria. Vamos preparar nosso discurso, vamos fazer a verdade ecoar por toda a comunidade. E se a oposição vier, não estaremos sozinhos. Juntos somos mais fortes. A sala se encheu de murmúrios de apoio, uma onda de esperança renovada. Mas, mesmo com toda a energia vibrando na sala, uma pergunta latiu na mente de Maria: apenas a verdade seria suficiente? A noite se arrastou enquanto planos eram feitos e corações se uniram, mas havia algo em seu íntimo que a inquietava e quando tudo estivesse exposto, o que estariam dispostos a sacrificar por essa liberdade aspirada? No fundo, ela sabia que a luta estava prestes a esquentar de verdade e a próxima batalha seria não apenas pelo amanhã, mas pela própria essência do que eram. Estavam prontos para isso? Com o sol prestes a nascer, a resposta pairou no ar, a coragem poderia prevalecer sobre o medo, mas a verdade tinha seu próprio jeito de se revelar, e os segredos poderiam ser mais profundos do que imaginavam. A alvorada chegou com um ar pesado, como se o sol se erguendo estivesse carregado de presságios. Maria se espreguiçou na cama, mas o sono não a abandonava. Seu coração acelerado trazia ecos de discussões da noite anterior, o peso da responsabilidade pulsando em seu peito. Olhando pela janela, notou os primeiros raios de sol filtrando-se entre as árvores, trazendo uma luz dourada que parecia promissora, mas seu espírito permaneceu na escuridão das incertezas. O café da manhã foi um ritual de silêncios e olhares significativos. Cada membro da família parecia absorver a gravidade do que estava por vir. Maria mal tocou seu pão, enquanto os pensamentos dançavam em sua cabeça: se a verdade vem à tona, quem vai se ferir? Quem precisará se esconder? As perguntas se multiplicavam em sua mente, quase a sufocando. Decidida a não sucumbir ao medo, Maria vestiu-se com uma blusa branca, como um símbolo de pureza e verdade, ainda que uma sombra de dúvida lhe rodeasse. Ao sair de casa, sentiu uma onda de coragem subir pelo seu corpo. Estava determinada a fazer a diferença, mas em seu íntimo, uma voz sussurrava que, por todo o caminho, havia armadilhas. Quando chegou à praça, o burburinho da comunidade já começava a crescer. Pessoas se reuniam aos poucos, formando um grupo ansioso e expectante. Olhares de preocupação se encontravam, e alguns murmúrios sobre o que poderia acontecer se a verdade fosse revelada se espalhavam, como um fogo de pequenas faíscas. Precisamos ser claros e diretos, disse Maria, ao se colocar à frente do grupo. Estamos aqui para falar da verdade sobre o coronel. E se isso trouxer dados do passado à luz, é somente a partir disso que poderemos avançar e buscar a mudança que tanto queremos. Luísa se aproximou, pegando sua mão. Estou com você, não se esqueça disso, ela sussurrou, transmitindo uma força silenciosa, um pacto de lealdade que parecia conectar todas as almas presentes. Quando começaram a falar, a tensão na praça era inegável. O coronel chegou um instante depois, o semblante sério e cansado, como se os demônios do passado seguissem. Ao ver Maria, um gesto afirmativo cruzou seu rosto. Estava pronto para enfrentar seus medos. Meus caros amigos, eu sei que o que vou dizer pode mudar nossas vidas, começou ele, com uma voz firme, embora contida. A história que carrego nas costas é pesada, mas é hora de compartilhá-la. Já não posso permitir que meu passado possa separar nossa comunidade. Os murmúrios aumentaram, e os rostos estavam uma mistura de receio e curiosidade. Foi nesse momento que o coronel, com um olhar firme, revelou um segredo que tornaria tudo diferente. Eu tive um relacionamento com uma escrava, uma mulher forte e corajosa, e uma vida foi gerada a partir disso.
Ela sofreu por causa da opressão e da violência de um sistema cruel. O peso de nossa história não é apenas meu, mas de todos nós. As palavras dele caíram como um trovão na praça. Maria sentiu seu coração disparar. A revolução não era apenas sobre o poder político, mas sobre as histórias não contadas, sobre vidas injustamente silenciadas. Um silêncio profundo se seguiu. Os presentes trocavam olhares de incredulidade. O coronel continuou: eu não apenas sinto a dor dela, mas também dos que vêm seguindo em frente. Precisamos honrar nosso passado para que o futuro não seja uma repetição da dor. Mas, antes que as reações pudessem se consolidar, um homem se atreveu a se levantar do fundo da multidão. E o que fazemos com isso? Como sabemos que você não está apenas tentando nos manipular? Sua pergunta cortou o ar tenso, e a dúvida envolveu a praça como uma nuvem ameaçadora. Maria rapidamente percebeu que o desafio havia sido lançado. A verdade às vezes exigia mais do que se expor, exigia coragem para lutar contra a dúvida que se instalava no coração das pessoas. E naquele momento, ela percebeu que a luta estava muito mais longe de ser resolvida do que imaginara. A tensão era palpável, e Maria, segurando a mão de Luísa, encarou o coronel. Precisamos saber se você está disposto a lutar por essa verdade, não apenas com palavras, mas com ações. Os olhos do coronel brilharam com uma determinação renovada. Farei o que for preciso, por aqueles que já não podem mais lutar, ele respondeu, e suas palavras ecoaram como um chamado à ação. Mas a pergunta permanecia: até onde a comunidade estava disposta a ir por essa verdade? O sol brilhava intensamente agora, mas Maria sabia que ainda havia muito pela frente. Com os corações acelerados, decidiram que esse era só o começo. E enquanto a multidão começava a discutir o que fazer em seguida, Maria sentiu que a verdadeira luta estava prestes a começar, e que segredos mais profundos ainda aguardavam para ser revelados. A luz da manhã estava radiante, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava na praça. Maria estava à frente da multidão, seu coração pulsando forte. Ela havia encorajado o coronel a compartilhar seu segredo, mas agora se perguntava se realmente estavam prontos para suportar as consequências. O coronel havia revelado sua ligação com uma escrava e uma vida que nasceu daquela união, mas o que isso custaria a todos eles? Enquanto os comentários e murmúrios evoluíam entre os presentes, Maria levantou a mão. Pessoal, a verdade do coronel pode ser a ligação que precisamos para nos unir. Não é apenas a história dele, é a história de todos nós. É hora de não apenas ouvir, mas agir. O homem que havia desafiado o coronel se levantou novamente. E o que faz o coronel pensar que podemos confiar nele? Como sabemos que ele não está apenas buscando seu próprio conforto? O silêncio tomou conta da praça ao ecoar a pergunta. Os olhos de Maria estavam fixos no coronel, esperando que ele respondesse. A história que ele havia compartilhado era uma abertura, mas também poderia ser um peso. Entendo suas dúvidas, começou o coronel, com uma voz firme, mas com emoção à flor da pele. Eu não sou perfeito, e meu passado é repleto de erros. Mas a dor que senti e a culpa que carreguei são os responsáveis pela decisão que tomei agora. Não quero mais ser um opressor. Quero ajudar a livrar nossas comunidades de correntes invisíveis que prendem tanto a minha história quanto a de vocês. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Alguns pareciam tocados, outros céticos. Maria avançou, decidida. Precisamos ser a mudança que queremos ver. A luta é árdua, mas juntos somos mais fortes. Vamos usar essa história a nosso favor. Precisamos modificar a narrativa, criar uma união entre todos os que buscam liberdade. Luísa, ao seu lado, ergueu a voz. Quem está disposto a se posicionar, a lutar por justiça e igualdade? Agora é a nossa oportunidade de transformar essa verdade em força. Vamos nos unir e formar uma frente. Mais e mais pessoas começaram a se levantar, as vozes se sobrepondo, criando um coro retumbante. A comunidade estava começando a se moldar em algo poderoso, e Maria sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo. O coronel, observando a reação, viu pela primeira vez que as escolhas que ele fizera poderiam realmente provocar uma mudança. Vamos trazer todos para o nosso lado! Ele exclamou,
a determinação crescendo em seu olhar. Precisamos planejar, informar a todos sobre a verdade que escondemos por tanto tempo. Se o passado pode nos unir, então a liberdade também deve nos libertar agora. Com o grupo em unidade, começaram a discutir estratégias. Maria lembrou-se do homem que havia compartilhado informações sobre os planos da oposição, ele era vital. Precisamos dessa informação. Se pudermos agir antes que eles se movam, teremos uma chance real, disse ela, sua voz ficando mais forte. A multidão aceitou o plano. As pessoas começaram a se organizar, dividindo-se em grupos. Uns iriam buscar o homem que detinha informações preciosas, enquanto outros iriam mobilizar aceitação em toda a comunidade. Os ânimos estavam inflacionados, a sensação de irmandade era palpável. Com os grupos se dispersando em diferentes direções, Maria e Luísa decidiram buscar o homem de olhar cansado. A caminhada até sua casa era carregada de expectativa e um pouco de medo. O que se encontrariam? E se eles estivessem sendo observados ou seguidos? Mas a determinação delas era indomável. Chegando na casa, Maria respirou fundo antes de bater na porta. Quando finalmente ele apareceu, o olhar que trocou com ela era de compreensão mútua. Estamos aqui para ajudá-lo a revelar a verdade, Maria disse, igualmente firme e esperançosa. A expressão do homem escureceu por um momento. Vocês não sabem o que estão prestes a enfrentar. A verdade não é apenas um estandarte de liberdade, pode ser uma espada de 2 gumes. Maria fez uma pausa, consciente do peso da resposta dele. Então é isso que estamos dispostos a enfrentar. A batalha pela liberdade começa agora. Estamos prontos para lutar. Concordando com um movimento de cabeça, o homem os conduziu até um lugar mais seguro. O que eu tenho para contar pode despertar mais do que apenas curiosidade. Na verdade, pode provocar uma revolução, ele advertiu, e a seriedade de suas palavras fez o coração de Maria disparar. O tempo estava se esgotando. Com os encontros organizados e as vozes se levantando, a comunidade começou a se reerguer. Maria sentiu o peso das correntes que havia sentido por tanto tempo começarem a se desgastar. O caminho à frente estaria repleto de desafios, mas com seu plano se concretizando, o amanhã trazia consigo uma chance de esperança e liberdade. As sombras do passado não a paralisariam mais. Enquanto voltavam para a praça, Maria olhou para o horizonte e sentiu a determinação vibrar dentro dela. A batalha estava apenas começando, mas a luz da verdade já se acendia. Era hora de lutar. A determinação se transformou em ação e os corações pulsaram em uníssono. A resistência agora era mais do que um sonho. Era uma realidade em construção, pronta para ser forjada com coragem, amor e a indomável busca por liberdade. Cada passo que davam poderia ecoar como um rugido, um grito de que o futuro pertencia àqueles que estavam dispostos a lutar por ele. No coração de Maria, havia uma certeza, a luta por justiça e verdade valeria cada sacrifício. E naquele momento, assim como o sol iluminava o recôncavo, havia esperança. Uma nova história estava prestes a ser escrita. Agora, para você que acompanhou essa incrível jornada até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, e comparta este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo.